Ford Galaxy, o automóvel. O poder da voz. Aqui fala o seu repórter. The power of voice. Tudo bem, não tem preço. O poder da voz. Chegou a promoção Sky Paga. O poder da voz. O poder da voz. Começando o segundo Poder da Voz, um podcast falando sobre locução publicitária, locução jornalística, e nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança da locução ao longo dos anos, desde aquela locução mais formal, com as vozes mais aveludadas, até hoje, para essa locução mais conversada. E a gente vai conversar com grandes profissionais do mercado. Você vai conferir aí. E pegamos opiniões de profissionais com vozes mais aveludadas, que estão desde a década de 70 no mercado, até profissionais com estilo de voz mais jovem. E você acompanha agora nesse segundo programa do O Poder da Voz. Nesse momento vamos conversar com uma pessoa fantástica também, como os outros convidados. Ele já fez voz já emprestou a voz para Mitsubishi, Boticário, voz da Parmalat nos anos dourados da Parmalat, Tim, Perdigão, Dreyer, entre outros. Uma voz maravilhosa, uma voz fantástica, sabe usar a voz como ninguém. Mas uma das suas principais características, além de ser um grande profissional, é que quando a gente escuta ele no dia a dia, não é aquela voz marcante que a gente está tão acostumado na TV, no rádio e na internet. Olá, Paulinho Ribeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Daniel Gonçalves, locutor, colega, amigo, já virou amigo aqui, né, por me dar a graça de poder falar aí um pouquinho do que eu sei e do que eu tô aprendendo, né? Porque nessa vida a gente aprende, a cada minuto aprende, né? Coleção Dolce do Boticário. O Dia dos Namorados nunca foi tão gostoso. O elefante agora está grande. Sou eu. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. Os mamíferos cresceram. A família de leites Premium Parmalat também tem leite que faz bem para os ossos, para o intestino, para quem tem baixa tolerância à lactose, todos em novas embalagens recicláveis. Longa vida é Parmalat. Parmalat é vida longa. Tomou? Paulinho, você viu a mudança da locução publicitária? Você já é um cara experiente e viu que mudou muito. Antigamente era uma coisa reta, linear, quase sem interpretação, palavras perfeitas, tudo muito bem falado, a dicção exata. Hoje é uma coisa mais conversada, mais falada, assim e tal. Você vê essa mudança, e como é que você vê essa mudança na locução jornalística e na sua área principal, que é a locução publicitária? Eu acho bom, eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, e eu vejo uma evolução positiva nisso daí, porque eu acho que quanto mais natural você fala, mais credibilidade você passa, né? É claro que tem algumas situações em que é preciso você fazer uma voz que não é de uma pessoa que fala assim, você faz voz de gente normal, como se o locutor fosse anormal. Mas tem, por exemplo, chamada de filme, né, que eu faço lá na HBO e tal, tem coisas que você tem que fazer aquele clima cinematográfico, né? Tem que estar dentro daquele contexto, assim como os atores que às vezes eles interpretam também de um jeito que uma pessoa assim, coloquialmente não faz, né? Não só do som da voz, mas também um olhar, às vezes uma cena que o cara dá um colorido diferente, um brilho ali, uma luz que a gente sabe que aquilo não é natural, faz parte de uma produção. Então, você faz uma chamada que o cara,
sei lá, tipo, beba Coca-Cola, Coca-Cola faz bem, sabe? Sei lá, uma coisa assim. É uma interpretação diferente, né? Para dar um clima de destaque, ou uma coisa mais insana, tal, pra Dreia, incrementar. você fazia o Dreia, era uma coisa assim muito, quase sensual, né? Quando você fazia. Como é que era o Dreia? O Dreia, eu não lembro do texto, mas como é que é? Desce macio e reanima, uma coisa assim. Dreia, desce macio e reanima. É aquele cara meio chavecão, tipo quem gosta de tomar umas, né? Assim. É mais ou menos isso, né? E você incorpora cada personagem. Você faz desde uma rádio Disney, que é uma coisa bem jovem, assim, bem animada. Bem popular, assim. A rádio Disney é uma rádio popular, né? Popular, que eles não gostam. Na verdade, o nosso conceito é uma rádio familiar. Aumente o volume. Você está na Rádio Disney. Sobre a HBO, você usa um pouco mais de grave, é uma coisa mais pesada. Eu sei que é difícil lembrar de algum texto. Mostra pra gente o tom que você usa na HBO. A seguir, é uma coisa assim. A seguir, na HBO Plus. Hoje, na HBO Plus. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 14 anos. Algumas produtoras incentivam, porque se fala normal. Queria saber a sua visão sobre isso, sobre palavras para o ouvinte que está nos ouvindo aí agora. Em vez de falar arroz, fala arroz, deixa um izinho ali meio no final, fala escola em vez de escola. Pequenos detalhes que ficam mais coloquiais. A locução hoje em dia tá assim mesmo, essa coisa mais fácil de entender mesmo, né? Eu acho que sim, é uma maneira de passar credibilidade. Eu acho que a credibilidade passa mais desse jeito, a pessoa falando naturalmente. Agora, eu vejo que o que tem acontecido no mercado é que tem diretores que acham que porque precisamos de uma pessoa com uma voz normal, assim, falando normalmente, naturalmente, que acha que vai dar certo. E aí, o que a gente encontra aí não é por despeito, nada disso. Eu acho que todo mundo tem direito a um lugar ao sol. Mas a gente ouve muita coisa que fala, peraí, não é por aí. É tipo, sabe, quando a pessoa está olhando para um quadro abstrato, uma arte abstrata ali, e fala, isso aí meu sobrinho de 3 anos faz, né? Isso aí, eu faço isso aí, eu pego um pincel e tal para fazer isso aí, eu faço. Só que não é assim, né? Tem que ter uma tarimba para você fazer aquilo. Precisa ter um profissional para fazer o negócio. Não é pegar... Às vezes é claro que o cara descobre um talento ali, mas eu acho que o profissionalismo ele se dá com um tempo, tem um período ali para você se ambientar, para você saber lidar com a linguagem daquilo e poder atender a quem te pede esse trabalho, né? Porque senão não dá, não é assim. Verdade, Paulinho. E para finalizar essa parte do nosso bate-papo, vamos ouvir mais uma interpretação magnífica do Paulinho? Este é o coração do Brasil. A Perdigão vem daqui. Quem vem pra cá descobre o sabor da comida boa de verdade. Onde fica o coração do Brasil? Onde você quiser. É só experimentar Perdigão. Perdigão tem ingredientes nobres e as receitas mais saborosas. Perdigão. Então vamos com mais um papo agora, vamos conversar com mais um locutor que tem feito sucesso em todo o Brasil. Ele, uma voz jovem, marcante, uma voz nova no sentido do tom,
mas que tem muita experiência, já trabalhou em várias rádios, voz padrão de rádio, de TV, e agora vai conversar aqui com a gente. Eric Santos, obrigado por aceitar esse convite. Imagina, Daniel, um prazer falar com você aqui sobre locução. Prepare-se para conhecer... É muito bom. As cidades que não encontramos nos guias turísticos. Cidades Bacanas, nova temporada. Estreia sábado, 18 de julho, às 11h10 da noite, no TLC. Eric, antigamente, uma voz jovem como a sua não teria tanto espaço, década de 70, 80. Hoje tem um grande espaço, um grande leque, tem muitas vozes também nesse sentido. Você concorda que teve uma mudança ou não? Tá tudo a mesma coisa? Não, teve uma mudança gigante, né? Aliás, a mudança sempre está em processo, ela nunca acaba, a gente continua em transformação, o que é a locução comercial hoje em dia, né? O que eu acredito é o seguinte, antigamente precisava de um vozeirão, né? Você precisava ter um timbre de voz especial para se tornar locutor, né? Hoje em dia isso caiu, não precisa mais ter um vozeirão, um timbre especial para você trabalhar na locução publicitária, na locução comercial, né? O que mais se pede hoje em dia é a fala natural, né? É engraçado que eu mesmo já recebi convite para fazer um teste para um trabalho de locução e me adiantaram, me pediram para dizer que eu não era locutor. Olha, você vem fazer o teste, mas não fala que você é locutor não, porque a gente está procurando um não locutor. Então é muito isso, porque quando se fala em locutor, se remete àquele vozeirão, aquela fala cheia de trejeitos, né? A impostação exagerada. Isso não existe mais, porque isso é falso. E o que se pede hoje em dia é uma fala verdadeira. A gente vive uma era de transparência, de transformação nesse sentido. Então, mais importante do que o timbre de voz, não estou dizendo que um timbre de voz bonito atrapalha ou não serve mais, não. Com certeza, se você tiver uma voz bonita, você vai ter mais chances como locutor. Mas o mais importante é a fala verdadeira. Agora, eu quero reforçar que o vozeirão, ele não atrapalha, muito pelo contrário. A voz natural, a voz comum, o não locutor que se pede hoje em dia, tem a intenção de aproximar o cliente, o ouvinte, daquele que está falando, da marca, do produto, entendeu? Por isso que a gente muitas vezes ouve o cliente pedir um briefing assim, fala como se estivesse falando com um amigo, porque tem essa coisa de falar como se fosse mesmo o cliente um amigo. Agora, se o vozeirão não cumpre esse papel, ele, em muitos casos, é o mais indicado para assinar uma peça, para falar em nome da empresa, para personificar a própria empresa. Se o vozeirão, o timbre bonito, especial, aquela voz de Deus, vamos dizer assim, se ela não gera essa proximidade que o mercado hoje pede, ela gera credibilidade, gera admiração, gera respeito, o que é muito importante também para as marcas e para os produtos, né? Ele parou de escovar os dentes há 1 mês. Ele parou há 6 semanas. Eles pararam de escovar os dentes e começaram a escovar a boca. Conheça a nova Oral-B Pro Saúde. Ela combina cerdas cruzadas, estimuladores de gengiva e até um limpador de língua, para que você tenha 7 benefícios essenciais para o cuidado bucal, para uma boca mais limpa e saudável. Então, pare de escovar apenas seus dentes e comece a escovar sua boca por inteiro com a nova Oral-B Pro Saúde. Oral-B, a marca mais usada pelos dentistas. E agora é hora de conversar com mais um grande locutor aqui dessa série do nosso podcast. Vamos conversar com ele que faz locução publicitária desde 1977. Faz mais tempo do que eu tenho de idade. Edson Maziero, prazer falar com você. Prazer é meu, muito obrigado pela escolha, né? Na verdade, a gente sempre fica orgulhoso de saber que a gente é alguma referência, que a gente pode ajudar com alguma coisa, dando algum toque, enfim, contribuindo com alguma experiência para profissionais
do mercado, os que já estão e os que estão começando, né? Há 90 anos, a GM do Brasil vem mostrando o que significa ter escrito do Brasil no nome. É não ficar parado nunca, mesmo nos momentos difíceis. Por isso, saímos na frente mais uma vez. Até o fim de fevereiro, você vai poder comprar um Chevrolet em até 24 parcelas fixas e sem juros. Chevrolet em até 24 parcelas fixas e sem juros. É a garantia de fazer um excelente negócio. Porque o que está escrito em nossa bandeira não é parado, é progresso. Edson, você viu a mudança acontecer. Fala um pouquinho sobre essa mudança na locução ao longo dos anos, principalmente nesses últimos anos aí. Qual foi essa mudança e como ocorreu essa mudança, Edson? Na verdade, a mudança vem com Neville Jorge, que é um locutor que eu, de uma certa forma, quando eu comecei, ele já estava com a carreira dele já começando a parar, na verdade. E o Neville foi até um exemplo e uma referência para mim. Eu comecei a gravar porque eu ouvia muito o Neville na época que eu entrei no mercado publicitário, em 77. O Neville gravava muita coisa ainda. E era uma voz bem requisitada. E o mercado estava carente de vozes novas, vozes jovens, né? Foi aí que eu acabei entrando, né, e o Neville acabou saindo. Mas o Neville foi quem transformou, na verdade, fez essa transformação da locução mais formal, vamos dizer, mais dura até, né? Podemos até dizer que seria uma locução mais sem entrar muito no texto, né? Não importava se você estava falando de comida para bebê, ou se você estava falando de comida para cachorro, ou se você estava falando de peças para automóveis. A locução era sempre a mesma, né? O jeitão de falar era sempre o mesmo. Então, para fazer um exemplo, uma brincadeirinha aqui, seria comida baby para o seu bebê ficar muito bem alimentado, né? Então, falava-se assim, né? Qualquer coisa, peça para automóveis só na loja Alvorada. Tudo era uma coisa meio carregada, meio varejão, era tudo muito estranho, na verdade, porque ficava muito impessoal. O Neville começou a trazer a locução para uma coisa mais intimista. Encosto de banco em pelúcia, pink. Toca-fita de bandeja. Cachorrinho para retrovisor. Câmbio com bola de Siri. Mãozinha que dá tchau. Se alguma dessas coisas for o que você acha mais importante no seu carro, por favor, não compre o nosso óleo. Móbil, sangue novo pro seu carro. Ou pelo menos, não deixe ninguém ficar sabendo. Eu não me recordo exatamente o ano, mas ele começou a trazer mais para uma coisa intimista. Ele começou a entrar, já que a comida era para bebê, vamos falar com a mamãe. Vamos amaciar isso, entendeu? Então, para o seu filhinho, sabe? A comida baby, tarará, ele já começou a entrar numa maciota, mas ainda tinha um pouco, óbvio, ainda tinha um pouco da locução antiga, né? Era tudo muito marcado, tudo muito bem pronunciado, né? As coisas eram... Então ainda existia um pouco de dureza, ainda existia um pouco de rigidez na locução e na própria exigência da locução. E veio vindo assim, dessa forma. Eu entrei exatamente na linha do Neville Jorge. Eu vim fazendo do mesmo jeito dele. Até no começo, eu confesso que eu até imitava um pouco o Neville, porque eu ouvia o que ele fazia e tentava seguir um pouco a fórmula do Neville. E depois, obviamente, fui me soltando e impondo o meu jeito, né? Mas no começo era bem parecido com o Neville. Então eu entrei já numa fase mais macia e eu conquistei o mercado bem por aí também, porque os locutores ainda continuavam, a sua maioria, meio durões, né? O Neville é que dava uma quebrada e eu fui entrando no mercado, fui fazendo. Então, assim, não só acompanhei a mudança da locução, como de uma certa forma eu fiz parte dessa mudança em algum momento.
né? E foi indo essa coisa da informalidade, até que começou a exigência da voz grave também já começou a não ser muito grande, não precisava ter vozeirão, e aí apareceu o Fábio Cirello, né, que já era uma voz mais macia. O Fábio foi quem começou a fazer aquele Turbogás Cofap, né, e era uma coisinha bem assim, Turbogás Cofap, tarará, tarará, tarará. Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Que era bem sem grave, sem nada, já interpretando mais e já trazendo cada vez para uma coisa mais informal, né? Então foi o Fábio com a direção do Xavier, que acabou já trazendo mais informalidade ainda. E aí o mercado veio vindo, e cada vez mais informal, né? E aí, seguindo um modismo, na verdade um modismo inglês, isso já aqui bem próximo, anos 90, já tivemos um modismo inglês. A propaganda inglesa detectou que havia um certo cansaço no jeito de se fazer locução e que os comerciais feitos por locutores já não estavam dando o mesmo resultado que davam antes, porque as pessoas que ouviam locução já sacavam que aquilo era um comercial, era uma locução comercial. Estão tentando me vender alguma coisa, então eu já desligo disso. E aí começaram a usar pessoas comuns, totalmente comuns. Gravavam com pessoas que pegavam na rua. Olha, vem aqui, fala esse texto para mim. E foram gravando com pessoas assim. E isso trouxe de novo a coisa que até você mencionou um pouquinho, a gente estava conversando antes de gravar a entrevista, a voz comum. A voz comum, de uma certa forma, é um modismo inglês, que acabou que foi sendo usado no Brasil, começaram a usar também no Brasil, né? E a única inadequação é que acabam usando para tudo. E a voz comum não cabe em tudo, ela cabe em algumas coisas e em outras não. Mas o padrão estético, de uma certa forma, tirando seja voz comum ou não voz comum, o padrão estético mudou, né? Já não temos mais a mesma estética do locutor, que precisa ter um vozeirão grave, bonito, redondo, e só assim é que eu aceito que seja uma locução. Não. A estética hoje praticamente qualquer voz é aceita como voz para locução. É claro que a pessoa precisa saber interpretar um pouco, precisa saber, né, dar um molho na coisa, mas o timbre já não é mais tão problemático. Tanto é que, se você pegar os comerciais de televisão hoje, você vai ver timbres totalmente, né, sem nenhuma... não tem mais aquela voz aveludada, não tem nada. Tem timbres interessantes, muito jovens, tem timbres feios, muito jovens, mas que são usados, né? E acabam funcionando, acabam dando certo, embora, né, a gente, às vezes, principalmente os locutores mais antigos, não gostam dessa estética, né? Não me soa legal essa estética, porque, na verdade, é feio, é só isso. Para mim é feio, né? Foi muito conteúdo, você viu, né? Foi muito conteúdo mesmo. Obrigado, Edson, obrigado, Eric, obrigado, Paulinho, que colaboraram muito nesse programa. E no próximo programa tem muito mais informação.